é curioso, mas alguns tipos de intolerância alimentar até criam hiperatividade ou depressão. A sério? Porque o nosso organismo, os nossos neurotransmissores é como reagem à tal saturação desse alimento. Mas depois, parando de tomar o alimento, volta tudo ao normal, o que eu acho muito, muito interessante. Enquanto que na alergia alimentar até há pessoas com o próprio cheiro, Da comida ou do o alimento? cheiro pode causar a alergia, Uau. enquanto que na intolerância não, tem que ser ingerido. Na alergia, basta fazer os testes, com os testes de pele conseguimos ver se é alérgico. Na intolerância, os testes de pele dão positivo. Na intolerância, pode não acusar-nos nos testes de pele. Portanto, é sempre aconselhável fazer um teste médico, ir ao médico para ver estes casos mais graves, logicamente. O que eu acho, podemos comparar uma coisa com a outra, é quando temos uma alergia, vamos imaginar um copo com água. Sim. E vamos pôr um corante e ele enche o copo e o copo vai ficar todo, por exemplo, vermelho. Enquanto vamos pôr na intolerância alimentar, vai ser como pequenos depósitos. Ok. Então, é aí que vemos em como é generalizada e na intolerância é localizada. Pode ser uma comichão, pode ser sinusite, tipo sinusite renite, aquela asma, mas é episódios diferentes e isolados e normalmente consegue só tirar o alimento, esse alimento, tiramos a intolerância alimentar. Cada vez há mais alimentos, não é? Substitutos. Sim. Temos imensos produtos para os intolerantes sem lactose, desde os iogurtes, leites, queijos, cada vez há mais coisas. Sem glúten, então, temos uma diversidade de produtos sem glúten. Conseguimos fazer pão com imensas farinhas sem glúten. Temos a farinha de espelta, amêndoa, milho. Conseguimos fazer outros tipos de pão ou doçaria, não é? Para substituir. Portanto, já não há aquela privação que ainda antes, no passado, não bebia leite, ficava limitado. Não, neste caso, conseguimos ter outras fontes de cálcio, de hidratos e conseguimos colmatar estas intolerâncias desta forma. Então, em que diversas intolerâncias é que existem, ou que pelo menos são faladas hoje em dia? As intolerâncias são graduais, porque há aquela intolerância que pode só um pouco do alimento já causa o mal-estar, como repetitivamente ou um pouco mais desse alimento, ou várias vezes ao dia, porque às vezes não é numa refeição, mas a pessoa sem querer come um bocadinho de pão aqui, depois come, imagina, uma empada ao almoço, ao jantar come uma tosta, então nestas situações, ou com o queijo igual, ou com o iogurte, bebe bebe leite ao pequeno almoço com os cereais, depois ao almoço come um pudim, por exemplo, e ao final do dia come um queijo, já ultrapassa a barreira. Ok. E E o pronto, corpo já começa a dar o sinal. reage. Noutros casos, basta um pouco só de um copo de leite para fazer a diferença. Em termos de intolerâncias, há imensas. Ao leite de vaca, ao trigo, temos ao camarão e aos crustáceos também. Uma muito usual é o tomate. Sério? Tomate. E muitas pessoas têm intolerância aos vegetais de folha verde escura também, o que lhes faz flatulência, diarreia e sentem um desconforto abdominal, dores fortes abdominais. Então, uma pessoa estava a dizer que a intolerância é mais
por comer muito frequentemente este alimento. Então, uma Ou pessoa... então, Sim. enzimaticamente não estamos a conseguir digerir e então há uma falha do nosso organismo que não consegue digerir o produto na sua totalidade e então o que é que ele vai fazer? Exteriormente ele tem que dizer, para, Ok. estás a fazer Está a mal. avisar-nos, sim. Está-nos a avisar o corpo, para, estás a exceder o que eu consigo digerir. E então o que é que ele faz? Dá-nos um dor no estômago, dá-nos uma azia, aquele ardor na garganta, sim. aquele desconforto, incha-nos as pernas, não tem que ser tudo, ou faz-nos um desarranjo intestinal, de maneira a dizer, para, alguma coisa aqui que tu estás-me a fazer que me está a fazer mal, para nos dar um alerta, porque não é uma alergia, está-nos a dar um alerta, abranda, porque depois pode-se causar alguma coisa crónica, entretanto. Portanto, Mas pode voltar a ingerir esse tipo Gradualmente, voltar, depois de parar, De um tempo, sim, sim. um tempo. há pessoas que depois de pararem cerca de 3 meses, Se algum volta- tipo de alimento mas pouco e voltam pouco. gradualmente e depois não exagerando as tais doses, não é? E tomando enzimas ajuda ou não? Quando se Algum tem? tipo sim. Por exemplo, quem é intolerante à lactose pode ir à farmácia e comprar a lactase, o que vai ajudar absorção daquilo. na absorção, já não vai sentir aquele tal mal-estar. Imagina, não esqueceu-se ou por Era o que havia em mão. ou comeu alguma coisa em alguma festa, um pudim, alguma coisa com leite condensado, por exemplo, não sabia que tinha, vai se sentir mal. Ou comprar, ou tomar a lactase já vai ajudar na absorção do hidrato, porque a lactase é o açúcar que está no leite. Tu daqui a uns tempos podes beber leite. Acho que bem que sim, espero bem que sim. Então, como é, por exemplo, Mas agora temos isto- tantas alternativas. Sim, é verdade. Temos de soja, Soja de não gosto, já amêndoa, experimentei. de amêndoa, de Amêndoa é coco. muito Amendoim é doce. bom, mas agora já há a versão sem, Sim, sem eu compro açúcar. uma com baixo em açúcar. Não conseguia Eu amêndoa é beber o que eu aquilo. gosto mais. Coco também. Por De acaso já arroz. experimentei. O de arroz é muito bom também. Tem de espelta. Nossa, eu sabia. Há uma enorme variedade. Pois é, o leite sem lactose, para quem Contudo, também. eu já ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, que o leite sem lactose acaba por ser o mesmo porque tem pelo menos os mesmos níveis de açúcar, não em lactose, mas noutro tipo Sim, de não adição. tem. Pronto, o Acaba açúcar é depois de não ser diferente, tão o hidrato saudável, é sim. diferente. Pronto. Eu prefiro sempre as bebidas vegetais em detrimento do leite de vaca. Se vamos substituir, substituímos porque o leite sem lactose, para mim, é aquele campo neutro, por assim dizer. Sim, não é ou uma é uma coisa nem coisa outra. ou é outra. Então, vamos para as bebidas vegetais. Neste caso, temos bebidas vegetais que são ricas também em vitamina D, outras vitaminas, minerais. Portanto, porque não temos aqui um substituto? Porque hoje em dia é muito falado este assunto todo da lactose, do glúten. Também é uma moda. É uma moda, pois. Como é, que uma pessoa, no meio É desta moda... psicológico. Eu acho que a pessoa Quem tem me que dera que sentir, fosse. ver. Não é psicológico. Eu, por exemplo, eu vou... Não entrem em guerra. Não, eu não creio que seja psicológico. Eu sofro de uma intolerância que é alergia e intolerância. Está ali no limiar, é alergia e depois quando se forem certas coisas é intolerância. Eu sou alérgica, por exemplo, mesmo à carne de porco, mas nisto não há intolerâncias, eu sou alérgica, mas tenho intolerância nunca tinha à ouvido lactose. Mas em for quantidades maiores Excessivas. ou se repetir no mesmo dia. Por isso evito. Porquê? Porque o meu estômago distende, sinto-me mal e muitas pessoas acontece isso. E há pessoas que não é imediato, mas ao final do dia dizem: eu de manhã tinha a barriga lisinha. Acontece a tanta gente que fala comigo, diz: de manhã eu estava com a barriga lisinha. Ao final do dia parece que estou grávida de 3 meses. É o quê? É uma intolerância. Portanto, vamos ver qual é o alimento, fazer um registro. Quem não viu, ver o programa da semana de há 15 dias, das dicas para ter uma vida mais saudável, fazer um registro, um diário do que é que se comeu. E aí, para poder-se avaliar o que é que poderá ser e depois ir retirando uma coisa e pôr outra para ver como é que a pessoa reage. Então não é normal
uma pessoa chegar ao final do dia assim um bocado, pelo menos eu vejo às vezes na internet, as pessoas dizem, é normal de manhã estar-se lisinho porque durante o dia comeu-se. Comemos, bebemos, é normal. Mas quando se tem desconforto abdominal, as pernas muito inchadas, parece que estamos com retenção, até os glúteos, parece, às vezes não é normal de manhã estarmos com as pernas bem e ao final do dia parece que temos celulite nos glúteos. Isto já é algum tipo de intolerância que nós estamos a desenvolver. Portanto, ver qual é o alimento, às vezes até pode ser o tomate. Não tem que ser sempre os mesmos dois vilões. Sim, o pão ou o leite, sim. Sim, não tem que ser esses vilões. Portanto, ver o que é, até pode ser... Há a moda das oleaginosas, cada vez mais as pessoas comem as amêndoas, é o amendoim. E depois torna-se intolerância. Torna-se intolerante. Porquê? Porque há o abuso. É saudável? É. Mas há pessoas que saem das doses normais diárias que deveriam comer, ou então 5 dias na semana, terem 2 dias ali no meio da semana de pausa. E Lá está, não tudo o que é variam a demais, alimentação. tudo o que é demais já não é saudável. É como nós podemos comer um dia fast food. É um dia, não é todos os dias. Não é por um dia que eu vou comer batatas fritas que eu vou engordar ou que eu vou deixar de ser saudável. Não, estou a viver. Mas se eu todos os dias comer batatas fritas, eu depois, claro que vou aumentar de peso, claro que eu depois não posso queixar. As pessoas é fazer esta autoconsciência. Porque não? Um dia apetece-me comer chocolate. Porque é que eu nesse dia não vou comer um chocolate? Se calhar não vou comer um cheio de creme, se calhar vou comer um chocolate com mais cacau, se gostar, se não menos, mas temos prazer com a nossa vida. Mas as pessoas levam tudo muito aos excessos. Eu acho que cada vez há mais o excesso ou do bem ou do mal. Sim. E depois, nesses excessos, transforma-se nestas intolerâncias. Então o que é que as pessoas, ou quais os sinais que as pessoas têm que estar atentas para perceberem se têm ou não uma intolerância alimentar? Eu acho que sentem desconforto abdominal, principalmente. Dores de cabeça constantes, quando veem que tomam um alimento, têm dores de cabeça, constante aquela enxaqueca. Problemas respiratórios. Acordam com esta parte parece que inchada e entupida muitas vezes, dores articulares ou cansaço muscular sem causa aparente. Claro que isto pode ser de outras doenças também, não é? Mas normalmente está ligado numa primeira triagem às intolerâncias alimentares, uma irritabilidade depois de comer algum alimento também, e estar atentos para esses, principalmente para essas questões. Então o que é que as pessoas devem fazer após verificarem que talvez Retirar tenham... esse alimento, numa fase inicial, retirar esse alimento gradualmente ou retirá-lo por completo. Se passar depois de uma semana não tem, as queixas desapareceram, é porque era esse alimento em questão, ou ir fazendo experiências. Noutros casos, dirigir-se ao seu médico de família para fazer alguns rastreios. Se não conseguir desta forma, dar as queixas, levar logo até o seu jornal de o que é que comeu, porque isso é muito importante, ajuda, poupa-se imenso tempo. Imensos exames, imensos exames, e pode-se fazer logo um rastreio do que é que, se é intolerância ou então se é alguma outra patologia, claro. Então, e depois? Depois já fizemos isso, já retiramos, substituir? Substituir e ter uma vida normal, com todos os substitutos que há para os alimentos, para as vitaminas, temos os substitutos do leite, temos os substitutos do glúten, temos os substitutos não podemos comer imaginem a amêndoa, podemos comer amendoim, trocar algumas coisas e pronto. Em alguns casos, imagina o camarão, corta-se o camarão, não há tomate, corta-se o tomate, mas temos outras fontes de vitamina C, vamos comer outras fontes de vitamina C. Então o que é que as pessoas depois, ou quanto tempo é que as pessoas depois têm ali para depois voltar a tentar alimentar-se? Eu acho que isso é um caso a caso tem que ser avaliado por um profissional, mas eu acho que eu dou sempre aquele prazo entre 1 a 3 meses de descanso, por assim dizer, para libertar completamente todas as toxinas e também o nosso organismo fazer um reset,
porque muitas vezes com as intolerâncias e com a saturação dos tais alimentos, o nosso metabolismo fica mais lento.